Segundo livro das Crônicas, capítulo 30. Onde a palavra do Senhor diz assim: Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação. E resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam já com grande número de assistentes, como prescrito. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à dissolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulão, porém riram-se e zombaram deles. Todavia alguns de Asser, de Manassés e de Zebulão se humilharam e foram a Jerusalém. Também Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem o mandato do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no segundo mês, muito grande congregação. Dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares do incenso e os lançaram no vale de Cedron. Então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram os seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando-os das mãos dos levitas. Porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Isacar e de Zebulão, não se tinham purificado e, contudo, comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor de dia em dia, com instrumentos que tocaram fortemente em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas, que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor, e comeram por 7 dias as ofertas da festa, trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor, Deus de seus pais.
concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias, e de fato fizeram com júbilo. Pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas para sacrifício, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Santo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor agora nos edifique, nos fortaleça, nos santifique e traga vida àqueles que ainda não a conhecem em ti, e que isso seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, existem muitos tipos de festas, e normalmente as festas elas são diferenciadas pela motivação, mais do que pelas coisas que são feitas. Ontem nós tivemos na nossa igreja uma festa muito bonita. Nossa igreja estava lotada, e nós estávamos aqui num culto de ação de graças pela vida de um pastor, que apesar da sua grande vontade de continuar o seu ministério, falta-lhe vigor, saúde, mas lá no coração dele desejo de adorar. E ontem foi feito um culto de ação de graças pela vida dele, pelo seu ministério, pastor Eliel de Castro. Eu creio que boa parte da igreja conhece o nosso querido irmão Eliel. Ele foi jubilado, não porque ele completava os 70 anos de vida, como é comum na igreja presbiteriana do Brasil, mas por causa das suas enfermidades, as quais ele vem sofrendo há muitos anos. Mas nada tem parado aquele homem do desejo de adorar a Deus. E ontem aqui foi um tempo muito precioso. Nós éramos aproximadamente uns 30 pastores durante o culto. E a igreja, desejosa de adorar a Deus e agradecer a Deus pela bondade dele para com aquele homem. Apesar das suas dores, apesar de que a medicina não traz para ele muita esperança, apesar de que nesse processo todo a sua esposa tenha descoberto um câncer, eles estavam aqui adorando a Deus e todos nós também o fazíamos. Sabe por quê? Porque havia uma convicção de que a vontade de Deus, ela é perfeita. E nós ouvimos uma mensagem, uma exposição no livro de Eclesiastes que fez todos nós sentirmos a graça de Deus nos conduzindo. Foi maravilhoso. Foi um culto simples, mas sincero. Foi agradável. Eu tenho certeza que foi agradável ao Senhor. E nós louvamos a Deus. São aqueles momentos especiais que Deus dá na sua vida e que certamente você jamais vai esquecer. Esse foi um dos eventos, um dos cultos especiais que eu já tive a oportunidade de participar. Eu fico imaginando, por que será que nem todos são tão especiais assim? Ou por que será que nós não encontramos as razões especiais que Deus nos dá para que possamos adorar desta forma todas as vezes? Eu fiquei pensando muito isso de ontem para hoje. Esse texto de 2 Crônicas, capítulo 30, fala exatamente de uma grande festa, a festa da Páscoa. Uma festa determinada por Deus ao seu povo, uma festa que deveria lembrar
a ação graciosa e libertadora de Deus a favor do seu povo, que agiu com poder, tirando-os do jugo da escravidão, concedendo-lhes uma liberdade cheia de alegria. Deus deu a eles redenção do cativeiro. E Deus disse que eles deveriam anualmente fazer essa festa. E deveria ser uma festa longa, realizada na cidade de adoração em Jerusalém. E ela deveria ser rodeada de muita alegria, de adoração no templo, de sacrifício a Deus por reconhecimento de que Ele era o Deus que providencia aquilo que perdoa os pecados dos homens, o sangue. Aqui representado pelo Cordeiro e depois pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Mas o que acontecia é que aquele povo havia deixado de cumprir isso. E naquele ano não podiam cumprir essa exigência, porque eles não haviam preparado de maneira adequada para o exercício daquela atividade de alegria e de louvor na presença do Senhor. Havia toda uma orientação dada pelo próprio Senhor para que o culto ocorresse. Uma delas, os sacerdotes, eles tinham toda uma preparação anterior, onde eles deveriam santificar a si mesmos, os seus corações, as suas vidas, até mesmo as suas próprias roupas, para que pudessem se apresentar de forma digna diante do Senhor. O povo, para se aproximar de Deus, tinham que fazer a mesma coisa. Tinham que chegar com o coração contrito e disposto a fazer aquilo segundo a orientação do Senhor. Mas eles não se prepararam, eles não se juntaram como deveria, os sacerdotes não se santificaram, e a festa não pôde ser feita, porque a lei de Deus dizia que se alguém se apresentasse nesse dia especial, de culto, de adoração, de maneira inadequada, haveria juízo, e eles não estavam dispostos a sofrer o juízo, mas não tiveram dispostos também a se prepararem para a verdadeira adoração ao Deus que lhes deu motivo suficiente para que eles pudessem adorar. Toda a experiência de bênção vinda sobre a igreja é a atividade misericordiosa do verdadeiro Deus da igreja. E a história como essa, na Escritura e muitas outras, como também no desenvolvimento da história cristã, tem nos mostrado momentos de grande avivamento da igreja. Um tempo onde Deus conduz a igreja a uma expectativa e um desejo de se santificar, de ser uma igreja conforme Deus realmente deseja. Uma igreja que se coloca segundo os padrões da palavra, segundo os padrões daquele Deus que, como Pedro cita na sua primeira carta no capítulo 1, é santo, e por isso nós devemos também sê-lo. A sociedade brasileira, onde a igreja do Senhor vive, é uma sociedade que está vivendo uma profunda crise. Nós vivemos uma crise generalizada no nosso país. Uma crise moral, social, ética, financeira, política. E a pior delas é a religiosa, sem sombra de dúvida. Nunca se viu tantas coisas estranhas. E quanta força tem sido feito para que nós aceitemos tudo quietinhos. Porque a palavra de ordem é tolerância. Até mesmo quando o nome de Deus tem sido usado de maneira inadequada e a santa palavra dele. E vivemos no meio desse contexto, chamados por um Deus para sermos uma igreja santa, uma igreja vibrante e uma igreja que tem motivos para adorar ao Senhor. A igreja do Senhor Jesus, que somos nós, temos inúmeras vezes sido advertidos no sentido de buscarmos uma espiritualidade autêntica, uma conversão autêntica, um arrependimento autêntico, uma santificação autêntica, e nós conhecemos essa mensagem. E talvez venha na mente nossa
a pergunta: por que a igreja não tem experimentado essas coisas? Por que a igreja, na sua maioria, vive às margens da graça e misericórdia de Deus, pegando migalhas? As respostas, ou a resposta não é tão longa assim. A resposta é: não basta termos o conhecimento intelectual da vontade de Deus. É necessário sabedoria e motivação corretas e divinas para que o conhecimento possa se tornar prático. E a igreja possa, com vigor, adorar ao Senhor e se preparar para isso em santificação. E santificação, queridos, é a prática da vontade de Deus. É o dia a dia vivido ao pé da cruz de Cristo. É quando nós contemplamos o Deus grande, como nós cantamos aqui, santo, 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 e entendemos que precisamos ser santos para convivermos com Ele. É ser inteiro de Deus, para Deus e por Deus. Santificação é um entendimento de que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E felizmente, nós como igreja do Senhor Jesus, nós conhecemos essa mensagem, mas infelizmente e tristemente, muitas vezes não temos praticado fielmente como Deus requer do seu povo. E é exatamente idêntico àquilo que está acontecendo aqui nesse texto. Se você der uma olhada no capítulo 30, no verso 18 e no verso 19, o texto diz que o Senhor é bom, o Senhor perdoa todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus. Mas nós encontramos também no capítulo 29, se você voltar no verso de número 5, o texto onde Deus está dizendo aos sacerdotes: sacerdotes, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, preparem tudo. Mas chega no capítulo 30, nós vemos que eles não fizeram a tarefa deles, e o povo também não fez, e não houve adoração como deveria, não houve alegria e não houve festa e louvor na presença de Deus. Deus é aquele que perdoa, aquele que trata o coração, que deu motivo da festa, mas isso não tem sido considerado como convém. O rei Acás, que antecedeu a Ezequias, desse texto, acabou com o culto. Ele acabou completamente com o culto ao Deus bíblico. Ele profanou, ele destruiu os utensílios da casa de Deus que eram usados para o culto. Segundo capítulo no capítulo 28 de 2 Crônicas, mostra isso claramente. Ele pegou os elementos do culto e usou para coisas profanas. As coisas de Deus, e as colocou à disposição para aquilo que não era santo. Pior do que isso, é dito que o povo de Deus estava adorando outras coisas e outros deuses. No capítulo 28, verso 25, diz o texto que isso provocou a ira do Senhor, que era Deus dos pais deles. E Ezequias vem assumir, quando ainda era jovem, 25 anos, mas se dispôs a buscar a misericórdia de Deus e a santificação do povo, e resgatar a alegria e a adoração de um povo feito povo de Deus. A questão é: como e quais são os motivos que devem motivar a santificação do povo de Deus? Eu creio que nós podemos ver algumas aqui. E a primeira delas, a primeira motivação para que nós busquemos como povo de Deus a santificação, é o medo. Nós precisamos compreender, porque o medo de que Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo que se nós não fizermos de maneira correta, vai ter juízo. No verso de número 7 do capítulo 30 diz: não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à dissolução, como estáis vendo. Aquele povo que havia sido separado por Deus, agora foi abandonado por Deus. Deus resolveu abandoná-los e deixá-los cometer aquilo que acabaria se tornando peso para suas consciências, peso para os seus corações, ansiedade para suas almas, distância da alegria e do louvor do Senhor.
E isso foi dito aqui, não para aquelas pessoas simplesmente ouvirem isso e falar: puxa vida, poderia ser melhor. Deus não estava fazendo isso. Deus estava advertindo: se vocês não fizerem melhor do que seus pais, vocês vão sofrer a semelhança deles. A semelhança de viverem o pecado como juízo, como penalidade. Interessante que no inferno, a proposição de Deus é que o homem vai tentar, ele vai desejar não fazer o pecado, mas no inferno ele vai estar escravizado de forma intensa, total, e aquilo será para ele juízo. É muito semelhante que Deus está colocando sobre esse povo, que é chamado de povo dele, mas que deixou Deus de lado, e deixou de buscar o Senhor e adorar como convém. O povo de Deus estava vergonhosamente negligenciando aquilo que o Senhor havia demonstrado várias vezes na sua história. Eles tiveram um governante reto perante o Senhor, e eles desfrutavam junto com o povo de Deus do favor do Senhor. Mas quando era um mau governante perante o Senhor, diz o texto que eles recebiam penalidades duríssimas vindas de Deus. Capítulo 29, verso 8 e 9, diz que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto, aos assobios, como vós o estáis vendo com vossos próprios olhos. Porque eis que vossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Essa é uma estratégia de Deus. Ele alerta, mostrando as consequências negativas diante da desobediência e não santificação. Eu creio que esse é o primeiro motivo que nós como igreja temos para obedecermos a Deus e vivermos vida justa. A ausência de verdadeira santidade gera penalidade, a ausência de esperança. E nós continuamos a ver isso. Se nós formos para o livro de Êxodo, nós vamos ver o povo saindo em peregrinação de um longo período, onde eles ficaram presos, ficaram escravizados, maltratados. Por causa disso não podiam adorar a Deus como convém, e Deus os tira milagrosamente daquela terra do Egito, e os faz caminhar pelo deserto, e cuida deles em todos os seus detalhes. E um dia Moisés sobe no monte para receber de Deus as tábuas da lei, e aquelas pessoas logo se esqueceram, ficaram com medo dos barulhos, dos relâmpagos e das situações que estavam ali, e começaram a preparar um Deus para protegê-los daquelas coisas. Aquelas coisas era Deus e a demonstração do poder dele diante dos seus olhos. E eles inverteram tudo e fizeram bezerro de ouro para adorar. Queridos, quando nós não adoramos a Deus como o único Senhor, Salvador da nossa vida, quando não conhecemos o Deus da palavra, nós vamos colocar no lugar alguma coisa para nos satisfazer, para nos proteger, para ser Deus na nossa história. Essa é a grande realidade. Aquele povo estava fazendo isso. Em Êxodo fizeram isso. E em vários momentos nós vamos encontrar na história, infelizmente, o povo de Deus deixando de adorar, deixando de considerar o Deus da graça e a graça de Deus, e fazer as coisas com significado. E Deus diz: não faz assim igual seus pais estão fazendo, não, porque se eles fizerem, se vocês fizerem, o juízo vai ser igual. Essa é a tática de Deus a princípio, a do medo. Ei, presta atenção, Deus é justo. Você pode ser injusto, mas Ele é justo. A primeira motivação para a santificação é o temor, o medo santo de cair nas mãos do Deus irado. Colossenses capítulo 3, Paulo diz no verso 6, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Segunda coisa que a gente vê aqui no texto, é que a observância da
graça de Deus e dos propósitos de Deus na vida nossa como crentes e na vida da igreja como povo de Deus, gera o favor de Deus. Se um gera medo, um lado, Deus diz, não faça porque não vem juízo. Ele diz do outro, mas se vocês entenderem as coisas de maneira correta e fizerem tudo o que eu estou falando, e se converterem, e se voltarem para o caminho correto, vai ter favor. Observem bem o verso 9, diz, porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossas filhas acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a Ele. Eles já eram povo de Deus, mas eles estavam vivendo como se não fossem. E Deus está dizendo, vocês precisam como que se converter de novo. Semana passada, na exposição bíblica do culto noturno, foi o texto de Efésios, capítulo 4. E creio que boa parte de nós estava aqui. A partir do verso 17, quando o texto diz que sendo crentes, nós não devemos viver como gentios, na vaidade dos nossos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. E a partir daquele texto, Paulo começa a nos mostrar como que um gentio vive. Mas ele está questionando ali, não é incrédulos. Aquela carta aos Efésios foi escrita aos crentes efésios. E Paulo está dizendo para eles, vocês são crentes, e por que vocês estão vivendo como gentios? E fazendo coisas e mais coisas, e se enlaçando em tudo isso, ao ponto de com avidez cometerem toda sorte de imundícia. E parece que a história se repete, ela é sempre assim. Deus sempre cuidando de um povo que tem mente curta, memória curta. A animação tem que estar em coisas que não são as coisas de Deus. O próprio Deus, a própria salvação, o contemplar da vida eterna com Cristo, o perdão dos pecados que verdadeiramente vem, o sustento diante da miséria da nossa própria existência. O que Deus está nos dizendo é que se nós formos verdadeiros, arrependidos e reconhecermos a posição que Ele nos deu em Cristo, nele, na promessa, que para eles lá era promessa e para nós é cumprida, Deus muda a sorte. Ele é a favor de nós. E é por isso que no verso de número 8, a palavra diz, não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Você sabe o que é cerviz? É isso aqui. As pessoas estavam vivendo de maneira arrogante diante de Deus. Haviam perdido a noção de que diante de Deus nós nos prostramos. Eles estavam fazendo de Deus o instrumento deles. Eles estavam manipulando Deus de maneira inadequada, se esquecendo que não era Deus que eles estavam fazendo isso, mas tentavam. E eles não conseguiam dobrar a sua cerviz diante de Deus, se humilhar diante de Deus, e Deus diz, não endureçais a vossa cerviz. Seus pais fizeram isso. Portanto, o que nós devemos ser e devemos fazer? Primeiro, devemos ser um povo que se humilha na presença de Deus. E isso, queridos, é para todo o tempo da nossa existência. Voltando ao pastor Eliel, amigo, foi meu aluno. Eu conheci antes de ir para o seminário e depois no pastorado, e estamos no ministério, no mesmo presbitério há pouco mais de 20 anos. Aquele homem, ontem estava aqui, numa cadeira de rodas, sendo auxiliado por oxigênio. Mas enquanto a palavra era falada, o texto falava muito dessa atitude humilde, companheira. Ele não perdia uma palavrinha. Sem forças, mas com o ouvido afiado,
ele concordava com cada uma daquelas coisas. E aquele momento para ele era um momento glorioso na presença de Deus. Deus, em alguns momentos, Ele nos humilha, queridos. E existem muitas coisas que Deus usa para nos humilhar. Mas Ele faz tudo isso para que a gente possa contemplá-lo como Deus sustentador, provedor, e que nos dá as coisas que verdadeiramente são eternas. Nós vivemos a nossa vida tão preocupados em ter, que nós nos esquecemos da essência de quem nós somos e o quanto nós dependemos de Deus. E Deus está dizendo para aquele povo: se curve. Santificação inicia, irmãos, a partir do momento que eu contemplo a Deus em todo o seu resplendor, em toda a sua glória, em toda a sua santidade, e imediatamente percebo o meu pecado, minha desgraça e necessidade de perdão. É impossível me santificar sem contemplar a glória de Deus. O profeta Joel viveu num tempo onde Deus mandou juízo sobre o povo. Mandou 3 nuvens de gafanhotos. E esses gafanhotos passaram por todas as plantações deles, e depois passou outra nuvem e comeu o que tinha de resto, e depois passou a outra comendo já o que não tinha. Os animais que eles tinham morreram de fome. Os que não morreram de fome eles comeram. E chegou um ponto que eles não tinham mais nada. E Deus disse para Joel: fala para esse povo. E a palavra de Deus para eles é: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração. E o texto diz, de Joel capítulo 2, que aquele povo se humilhou diante de Deus, e Deus lançou sobre eles uma palavra profética, de que daria para eles tudo aquilo que era necessário, e até mesmo as suas vacas dariam tanto leite que estariam vazando. Mas Deus cuidou daquele povo, mas veio uma advertência. Como é que Deus quer que nós vivamos? De maneira humilde. Você sabia que a adversidade é um tempo oportuno para entendermos a graça? Você sabia que Deus permite situações duras, às vezes geradas pela nossa própria incompetência, irracionalidade, o nosso pecado, e Deus em alguns momentos permite isso, para que nós possamos olhar para Ele, reconhecendo a sua santidade, e nos prostrarmos diante do seu trono de graça. Nós devemos ser um povo que vive segundo a fé. O texto diz: confiai-vos ao Senhor. Fé é um instrumento espiritual que nos leva à presença de Deus. Fé em quê? Fé no Deus que nos fez, fé no Deus que nos ama, fé no Deus que nos perdoa, fé no Deus que enviou seu Filho para morrer por nós, fé no Deus que santifica, fé no Deus que salva. João capítulo 5 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas é necessário crer. E Deus diz: confiai-vos no Senhor. O que mais é necessário para que haja santificação? Nós precisamos estar no lugar de adoração, irmãos. Nós precisamos estar no lugar certo. E Deus diz no verso 9: vinde ao santuário que Ele santificou para sempre. No Antigo Testamento, Jerusalém era o lugar. No período da peregrinação, era o tabernáculo que era feito, estendido, e ali era feita toda a adoração. Em João capítulo 4, a mulher samaritana pergunta a Jesus quanto ao local de adoração. E a resposta de Jesus foi objetiva. Ele diz que não estava preocupado com o local, mas com os adoradores. Uns dizem que é aqui, outros dizem que é ali. E aí, Jesus? Onde que é? Jesus diz: vem a hora,
e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O que Deus está interessado é ver o adorador, perceber o coração do adorador, perceber a ação do adorador que se santifica para isso, que torna as suas roupas limpas para isso, a sua alma. E santificação existe sempre no lugar de adoração. Quando nós entendemos que a nossa vida é uma constante atitude de adoração, porque onde nós estamos, o nosso Senhor está conosco. Quando nós percebemos que Deus está presente, portanto o terreno que pisamos é santo, seja lá onde estamos. Como desenvolver uma salvação, uma santificação, sendo verdadeiros servos de Deus? E servo significa trabalho. No verso 9 diz que nós devemos confiar no Senhor e devemos servir ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Ser servo é estar à disposição de Deus. Isso é ser servo. Para o que, Senhor? Essa é a pergunta. Eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor deseja de mim? E aí o Senhor vai dizer. Ele normalmente faz isso concedendo a nós habilidades para servir como instrumentos nas mãos dele. A questão é que nós não olhamos. Jesus disse que nós não podemos servir dois senhores. Não podemos. Porque nós vamos nos aborrecer deles. Santificação ocorre quando colocamos nossa vida integral a serviço de Deus. Quando nós entendemos que somos de Deus. Quando tudo o que temos está à disposição e é usado para a glória de Deus. A grande verdade, irmãos, é que a quantidade de cristãos que agem como servos, dependendo do Senhor e ouvindo a voz de Deus que o direciona, tem sido cada vez menor. O número de pessoas que leem a Bíblia diariamente é coisa pequena, comparado ao montante. Eu não vou pedir para você levantar a mão se você lê a Bíblia todo dia, ou se você se dispõe a ouvir a palavra de Deus todos os dias. Você sabe. Eu só vou conhecer as orientações do Senhor se eu ouvir a voz dEle, se eu me colocar à disposição dEle, se eu tiver um tempo na presença dEle para orar, e para ser conduzido pelo Espírito que verdadeiramente faz essa obra. Diz o texto no verso de número 20, porque Ezequias fez uma oração pelo povo que não tinha se santificado. Ele disse: Senhor, tenha misericórdia, pelo menos aqueles que vieram, mesmo não tendo se santificado, tenha misericórdia deles, por favor, porque Deus já tinha dito que ia ser juízo. E ele fez uma oração verdadeira, simples, e ele era o servo de Deus ali, ele tinha uma função de servo, ele cuidava daquele povo em nome do Senhor, e ele diz: Senhor, tem misericórdia desse povo, e diz no verso 20 que ouviu o Senhor Ezequias, e por causa do trabalho daquele homem, que implorou na presença do Senhor, Deus sarou a alma daquele povo. Com isso, nós concluímos que a ausência de santificação denuncia doença da alma. E se não a temos, precisamos ser curados. Quando agimos assim, em santificação, Deus age com seu favor. Ezequias queria a santidade daquele povo, e Deus ouviu a sua oração. E mais do que isso, sarou a alma daquele povo, e mais do que isso, produziu uma alegria que já não se via durante anos. O texto nos mostra um arrependimento nacional, e como consequência, eles experimentaram uma alegria santa, vinda de Deus. No verso de número 26 diz que houve grande alegria, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Coisa semelhante qual? Alegria.
Quando a igreja do Senhor se prepara, se santifica usando a orientação de Deus, se coloca como instrumento nas mãos de Deus, quando é sarada por Deus na comunhão com o Senhor, esse povo é feliz, esse povo é alegre, esse povo jubila, esse povo reconhece o Senhor. Apesar de tudo, eu sou do Senhor. E ele se alegra. Muitos ainda eram escravos. E Deus diz: eu vou trazer de volta essas pessoas que estavam escravizadas. Eu vou trazer mulheres, eu vou trazer filhos, eu vou fazer a coisa acontecer. Agora imagina a alegria de ver uma família voltando, uma mãe, um pai, um filho. Quando buscamos uma verdadeira santificação através da atitude de fidelidade, Deus nos conduz a experimentar bênçãos que até então nós não experimentávamos. Avivamento é um assunto muito falado. Nós oramos por isso. Nós temos um grupo de irmãos da nossa igreja, de homens da nossa igreja, que continuamente tem orado pela vida dessa igreja, pelo avivamento de Deus no nosso meio. Avivamento só acontece quando há descontaminação, consagração e santificação. Quando nos prostramos diante de Deus. E quando Deus age, Ele nos dá acesso direto à sua presença. No verso de número 27 diz que os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. E diz o texto que a sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Eles nem culto faziam. Não tinha oração, não tinha lugar de oração, não tinha lugar de culto. Eles não podiam nem entrar naquele lugar porque eles não estavam preparados. Mas quando eles resolveram, eles buscaram, eles se subordinaram ao Senhor, quando eles ouviram a voz do Senhor, quando Deus os sarou a alma, quando Deus santificou aquele povo começou a ouvir a voz de Deus, a perceber a graça de Deus, e eles começaram a sentir a alegria de Deus, e eles adoraram ainda mais. É por isso que no mesmo texto de 2 Crônicas capítulo 7, tem a palavra do Senhor que ouvimos esses dias aqui, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é promessa. E se vem de Deus, funciona. Mas além de tudo isso que acontece quando Deus está santificando o seu povo, e esse povo está se humilhando diante de Deus, Deus expurga, liberta esse povo dos seus ídolos. No capítulo 31, no verso 1, no primeiro verso do capítulo 31, que vem logo depois desse capítulo 30, diz o texto, que acabando todas essas coisas, todos os israelitas que se achavam ali, saíram às cidades de Judá. E o que eles fizeram? Eles quebraram as estátuas, eles cortaram os postes ídolos, eles derribaram os altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés. Lembra aqueles que não foram para a festa? Até que tudo destruíram. Então, tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Eles saíram fazendo uma grande limpeza espiritual. Vocês não estão adorando a Deus, então vocês estão adorando outro Deus? Qual é? Esse poste ídolo aqui, vamos jogar no chão. Qual é? É a deusa? É o dinheiro? É a posição? É a intelectualidade? É uma outra pessoa? Qual é o Deus que tem nos deixado distantes da graça e da santidade? Quando Deus nos santifica, irmãos, Ele nos ajuda a expurgar dos ídolos que nós estávamos adorando. O ato de santificação é graça de Deus
que nos limpa. Mas por último, o texto diz que, como consequência da santificação, existe testemunho de quem é o nosso Deus. O texto no verso de número 25 diz que eles se alegraram, toda a congregação, mas os estrangeiros que estavam com eles também se alegraram. Os estrangeiros que estavam ao redor deles ali, participando da festa por algum motivo. E quando tem festa, vem gente de todo lugar. Por vários motivos, para vender, para ganhar dinheiro, porque é festa, afinal de contas. E eles estavam ali. E quando eles viram Deus fazer toda aquela obra maravilhosa num povo que estava sendo santificado, e estava feliz diante de Deus, diz o texto, que até os estrangeiros perceberam isso e se alegraram com eles. Quando Deus faz obra no nosso coração, na nossa vida, no meio da igreja, irmãos, Deus faz uma obra que ninguém, nem nada pode ocultar. Quando a igreja do Senhor Jesus vive como igreja, quando ela vive como uma igreja santa, sarada, abençoada, liberta dos seus ídolos, com esperança verdadeira, com os olhos na cruz de Cristo, uau, ninguém tampa essa verdade. A igreja fala alto, ela é ouvida, ela é respeitada, porque ela testemunha a existência de um Deus verdadeiro que está no coração dela, no seu e no meu. Quando Deus age santificando a igreja, ela é percebida. Por isso foi a oração de Jesus pelos seus discípulos em João capítulo 17. Quando ele pede ao Pai, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O apóstolo Pedro diz que a santidade faz os nossos adversários serem envergonhados através do nosso bom procedimento em Cristo. Ele diz assim: mas ainda que venham vocês, crentes, a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. A mesma mensagem que nós encontramos de Deus, em vários momentos da história, conduzindo o seu povo, no Antigo Testamento, é a mensagem que nós encontramos no Novo Testamento, e é a mensagem que Deus tem para nós, sua igreja. Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Por que nós devemos nos santificar? Primeiro, irmãos, porque Deus diz que se não acontecer isso, haverá juízo. Segundo, nós devemos fazer isso porque Deus diz que quando Ele nos santifica, Ele nos abençoa enormemente. Nós nos tornamos servos úteis e testemunhamos a Ele no mundo sem Deus. Que o Senhor, com sua bondade, sua misericórdia, opere isso nos nossos corações. Vamos orar.